Se você tem um idoso querido na sua vida e quer saber se ele ainda vai te olhar nos olhos no fim do ano, então preste atenção, porque esse vídeo pode ser o mais importante que você vai assistir hoje. Existem sinais antes da morte que a maioria das pessoas ignora. E por causa disso, milhares de famílias se arrependem amargamente por não terem se preparado a tempo. E se eu te dissesse que o corpo dá o alerta muito antes da partida? Que há sinais reais, físicos, visíveis e sim, silenciosos, de que um idoso em fase terminal está se aproximando do fim? O problema é que eles costumam aparecer disfarçados de coisas banais, como uma respiração irregular durante o sono ou um prato que fica cheio na hora do almoço. Por isso, se eu fosse você, não sairia desse vídeo por nada. Porque nos próximos minutos você vai entender de forma clara, humana e verdadeira os 7 sinais mais confiáveis que indicam que um idoso pode estar partindo ainda esse ano. E no final, eu vou te mostrar como reconhecer o momento exato em que o corpo se despede, mesmo antes da última batida do coração. Você sabia que hoje, em unidades de cuidados paliativos no mundo inteiro, médicos já conseguem prever a morte com até 72 horas de antecedência, com base em padrões clínicos bem definidos? Um estudo publicado recentemente pela Universidade do Rio de Janeiro mostrou que a combinação de certos sinais fisiológicos, como respiração irregular, perda de apetite e alterações neurológicas, tem mais de 85% de precisão para indicar que o fim está próximo. A ciência da tanatologia, que estuda o processo do morrer, já revelou que o corpo humano possui uma sequência quase universal de desligamento. Então, tudo o que eu vou te contar a partir de agora não é opinião, achismo nem crença popular. É conhecimento que salva relações, cura culpas e transforma partidas em despedidas dignas. Sinal 1. Alterações respiratórias específicas em idosos em fase terminal. É curioso como o corpo humano avisa quando está chegando ao fim da linha. No caso de um idoso em fase terminal, a respiração irregular é um dos sinais mais claros, mas quase ninguém percebe. Ela pode vir como uma pausa longa entre as inspirações, como se o ar hesitasse em voltar. Essa pausa é conhecida como respiração de Cheyne-Stokes, e não é apenas um detalhe técnico, é um aviso silencioso de que o organismo está se desligando aos poucos. Antes, pode surgir um padrão de respiração ofegante ou superficial, especialmente quando o idoso está em repouso absoluto. Muitos familiares confundem isso com cansaço ou um sono mais pesado, mas na verdade é o pulmão perdendo sua força. Quando o oxigênio começa a não circular corretamente, até o tom da pele muda. Ela fica mais pálida ou mesmo arroxeada nas extremidades. Sinal 2. Perda de apetite e recusa de água como indicadores biológicos do fim. Quando o corpo começa a desligar, ele para de pedir o básico. Um dos sinais antes da morte mais evidentes é a recusa por comida e água. À primeira vista, parece apenas desinteresse ou enjoo, mas é muito mais profundo do que isso. O metabolismo já não consegue mais processar os nutrientes e o organismo entende que não vale mais a pena insistir. Essa perda de apetite não vem sozinha. O paladar muda, o cheiro dos alimentos incomoda, a boca seca e até a deglutição se torna difícil. Isso é um marcador biológico que os cuidados paliativos respeitam profundamente. Forçar comida ou líquidos nessa fase pode causar desconforto, engasgos e até sofrimento desnecessário. Sinal 3. Mudanças neurológicas e comportamentais marcando o desligamento cerebral. O cérebro humano é fascinante e nos últimos dias de vida, ele começa a dar sinais de que está se despedindo, discretos, mas impactantes.
Um idoso em fase terminal pode começar a ter episódios de confusão mental, falando coisas desconexas, misturando passado com presente ou até mesmo vendo pessoas que não estão ali. E não, isso não é necessariamente delírio, é o cérebro reorganizando suas últimas memórias. Essa confusão mental pode vir acompanhada de desorientação no tempo e espaço. O idoso esquece onde está, quem é, ou repete frases sem sentido. É como se o cérebro estivesse tentando encontrar uma forma simbólica de se desligar, às vezes relembrando momentos felizes ou antigos traumas. Em alguns casos, há também a chamada lucidez final, um momento breve em que o paciente parece voltar e fala com clareza, como se estivesse bem. Esse fenômeno é descrito por estudiosos da tanatologia e costuma anteceder a fase mais crítica. Sinal 4. Sinais cardiovasculares irreversíveis e a previsão científica da morte. O coração de um idoso em fase terminal não para de repente. Ele vai enfraquecendo devagar, como uma bateria que descarrega em câmera lenta. Um dos indícios claros é a fraqueza no coração, que leva a uma queda na pressão arterial, pulsos fracos e batimentos irregulares. É como se o corpo estivesse em modo de economia total de energia, apenas mantendo o essencial. A ciência já consegue prever esse processo com relativa precisão. Médicos experientes observam o padrão dos batimentos, a oxigenação e outros marcadores como parte do chamado índice de prognóstico de morte. Em alguns casos, é possível identificar com até 72 horas de antecedência quando o fim está muito próximo. Em casa, a observação familiar pode notar extremidades geladas, mãos arroxeadas e uma palidez incomum no rosto. Tudo isso aponta para o declínio da circulação periférica, outro alerta silencioso. Sinal 5. A sequência combinada de sinais como padrão confiável de previsão. Sozinho, um sintoma pode confundir, mas quando os sinais se combinam, formam um padrão confiável que revela o que está por vir. Médicos e enfermeiros especializados em cuidados paliativos são treinados para reconhecer essa sequência: alterações respiratórias, recusa alimentar, confusão mental, fraqueza no coração, entre outros. Eles não olham só o sintoma, analisam o todo. Essa visão integrada é o que permite prever com sensibilidade e responsabilidade quando um idoso em fase terminal está realmente nas últimas fases. Até mesmo o silêncio do paciente diz muito. Quando a fala desaparece e os olhos se tornam distantes, o corpo está falando em outra linguagem. Para os familiares, essa leitura conjunta é dolorosa, mas necessária. Ajuda a se preparar emocionalmente, ajustar a rotina e, principalmente, respeitar o tempo daquele que está partindo. Sinal 6. Exames laboratoriais que confirmam falência múltipla de órgãos. Quando o corpo começa a desligar, o sangue conta a verdade. Através dos marcadores sanguíneos, é possível identificar sinais claros de falência múltipla de órgãos. Enzimas hepáticas elevadas, creatinina disparando, eletrólitos completamente desregulados. Tudo isso forma um retrato fiel de que os sistemas internos estão entrando em colapso. Quando o rim começa a parar, a ureia e a creatinina disparam. Se o fígado está falhando, as transaminases explodem nos exames. E se o pulmão já não oxigena, a saturação despenca mesmo com oxigênio suplementar. Esses indicadores são ferramentas fundamentais para orientar os cuidados paliativos com mais precisão e dignidade. Sinal 7. Importância dos cuidados paliativos adequados e individualizados. Cuidados paliativos não são sinônimo de desistência. Pelo contrário, representam o auge do respeito à vida e à dignidade. Cada idoso em fase terminal é único, com sua história, suas crenças e suas dores. Por isso, o cuidado deve ser ajustado como uma roupa feita sob medida.
com escuta ativa, toque gentil e decisões compartilhadas. Num bom cuidado paliativo, não se trata só de controlar sintomas físicos como dor ou respiração irregular. É também sobre aliviar angústias, acolher medos e oferecer paz. Pode ser algo simples, como deixar uma música favorita tocando no quarto, ou garantir que a família esteja por perto nos momentos certos. Aspectos emocionais e espirituais nos últimos dias de vida. A alma também tem seu tempo de partida. Nos últimos dias de vida, muitas emoções vêm à tona: medo, culpa, gratidão, saudade. O idoso em fase terminal pode querer pedir perdão, relembrar histórias ou simplesmente ficar em silêncio. Tudo isso é parte do processo. Os aspectos espirituais também ganham força. Algumas pessoas pedem orações, outras preferem silêncio, e há quem deseje apenas segurar uma mão querida. O importante é permitir que a pessoa viva esse momento à sua maneira. Preparação da família e comunicação honesta sobre a partida iminente. Poucos momentos são tão sensíveis quanto dizer a alguém: está chegando a hora. Mas esconder isso só aumenta o sofrimento. A comunicação honesta é um ato de amor. Explicar com clareza, respeitando o tempo e a capacidade de cada familiar, é o primeiro passo para uma despedida em paz. Médicos, enfermeiros e psicólogos têm um papel vital aqui. Eles ajudam a traduzir os termos técnicos em palavras humanas, acessíveis. Isso permite que a família se prepare emocionalmente, organize despedidas e evite arrependimentos. Agora me diz, depois de tudo isso que você aprendeu, você acha que conseguiria reconhecer os sinais antes da morte de alguém que ama? Será que teria coragem de olhar com atenção para aquela respiração irregular, para a perda de apetite e entender que o corpo está pedindo calma, cuidado e talvez um último adeus? Compartilha esse vídeo com alguém que esteja vivendo essa fase com um idoso em fase terminal. Às vezes, um conhecimento como esse muda completamente a forma como a família enfrenta esse momento. E se você já passou por isso, me conta aqui nos comentários. Qual foi o sinal mais difícil de aceitar? Se esse vídeo te ajudou, se te trouxe clareza ou te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar conteúdos que acolhem, informam e transformam, com verdade, empatia e sem enrolação. E no próximo vídeo, vou te mostrar um detalhe que aparece na pele do idoso dias antes da morte e que quase ninguém percebe.